Semana passada foi códigos. Essa é a última aula dessa semana, né? Até porque é sexta. E para fechar com chave de ouro, nosso professor Diego, com física, a aula mais chata ficou por último. Desculpa, brincadeira. Brincadeira, gente. Agora é sério. Essa semana a gente trouxe Ciências na Natureza, segunda-feira com a professora, terça-feira com a professora Joel, trazendo as atualidades do coronavírus, já que ele é um cientista, um biólogo, a gente tem que ouvir essas pessoas. Ontem foi Química com a professora Aline Mira e hoje com o professor Diego. Quero que todo mundo aproveite muito essa aula, anotem tudo, façam perguntas. Se quiser mandar no chat, pode mandar, ou ligar o mic e mandar a pergunta. Ele vai usar slide, vai usar vídeo, vai ser uma aula incrível e todos aproveitem. É isso. Vai, Dieguinho. Eu vou aproveitar, pode ter certeza. Só bora. É pra aproveitar a aula, Victória. Gente, boa noite. Não sei se entrou alguém depois. Para quem não me conhece, eu sou o professor Diego. Lá no Simoninho, eu sou professor de Física. E aí eu tava pensando num tema, até conversei com a Maricela, tava em dúvida entre 20 temas, brincadeira. Entre 3 temas. Eu escolhi aquele que eu poderia colocar mais conteúdo para vocês utilizarem no vestibular. Então eu acabei... Olha lá, já começou a Victória. Então eu coloquei para vocês o tema de luz, porque aí a gente pode abordar a questão de onda, a gente pode falar um pouquinho sobre som, bem pouquinho, vou ser bem brevezinho, as propriedades da luz, e ainda de quebra falar um pouquinho de mecânica quântica, que é um assunto que eu amo e que é muito complexo. Ele é difícil de cair, tá, nos vestibulares, é bem raro de cair, mas é um assunto muito legal de entender, pelo menos o básico dele, que é o que eu vou tentar passar hoje, beleza? Qualquer dúvida, pode me interromper, pode chamar aí, pode falar, que você já me conhece, eu não ligo não. Fechou? Tranquilo? Vamos lá, então. Deixa eu aprender aqui, retomar a apresentação, né? Cadê o Felipe? Foi aí? Fino do fino. Até eu tô me vendo, ó. Olha só que negócio louco. Então foi. Tá aparecendo aí, galera? Aham. Tá sim. Então vamos lá. Obrigado, Jess. Luz, onda ou partícula. Aí eu coloquei lá um breve passeio entre a física clássica e a mecânica quântica. Então, antes da gente começar a falar da luz propriamente dita, a gente vai entender primeiro o que é partícula e o que é onda, né? Para poder falar o que ela é e tentar entender mais ou menos, certo? Então, o que é partícula? A Aline falou de química ontem, né? Então, é uma definição usada principalmente na química, que a partícula é um fragmento da matéria bem reduzido, bem pequenininho. Então, toda vez que eu falar partícula aqui, que eu estiver falando de partícula, é uma fração da matéria muito, muito pequena. Mas o que é matéria? Alguém aí lembra o que é matéria? Aquela definição de algo que ocupa um lugar no espaço e possui a massa. Ou no mundo, sei lá, isso. Universo. Ocupa um lugar no universo, isso, no universo. Possui massa. E possui massa, tem que possuir massa, isso é muito importante, tá? Ai, amiga, então, eu amo palhaçada. O que é massa mesmo? Aí eu pego no pé. O que é massa? Caramba. Aí tá tenso mesmo, hein? Massa. Então, massa é aquilo ali, sabe? É aquela força intrínseca da matéria que pode distorcer o espaço-tempo. Isso aí, ele foi até mais técnico. A massa, galera, é a quantidade de matéria. Então eu posso ter um pouquinho só, posso ter um átomo só, como eu posso ter 1 tonelada de matéria, né? Isso aí é massa, certo? E aí, como o Jailson disse, ela distorce o espaço-tempo, né? Que aí é uma coisa pra gente discutir lá em relatividade, certo? Que aí entra uma parte um pouquinho mais complexa. Então, partícula... E aí, quem é? Que eu não consigo ver, que só tô vendo o meu slide aqui. Quem é? Quem é? Vamos seguir. Maria da Penha. Maria da Penha. Ah, tá, já sei quem é. É a Camille, né? Então, ó, vamos lá. Matéria, então, é tudo que possui massa e ocupa lugar no espaço. Certo? Então, ó, toda vez que eu falar partícula, eu vou estar falando numa parte bem pequenininha da matéria. Certo? Quando eu falar partícula elementar, é aquela partícula que compõe tudo aquilo que a gente conhece como matéria. Então, ela é o básico. Imagina lá que eu peguei a matéria, peguei, sei lá, a caneta, fui dividindo lá o plástico, até chegar na menor partícula possível. Essa partícula eu vou chamar ela de partícula elementar, certo? Porque através dela, combinando ela com outras partículas elementares, eu formo o próton, formo o nêutron, formo o elétron, e aí eu consigo formar a matéria.
Isso aqui que eu estou mostrando para vocês é o modelo padrão das partículas elementares. Eu não vou me aprofundar nele, porque aí já é um outro tema que é física das partículas. Se vocês quiserem depois, a gente marca uma aula sobre isso também, não tem problema. Mas olhando aí, galera, ó, desse lado eu tenho os férmions, e desse lado aqui eu tenho os bósons. Os férmions, eles são divididos em dois tipos, que são os quarks, que são esses roxinhos bonitinhos aí, e os leptons, que são os verdinhos. Eles compõem toda a matéria que a gente conhece no universo, certo? Eles são ali as partículas elementares. E do lado de cá eu tenho os famosos bósons. Os bósons, eles são responsáveis por interagir os férmions. Oi? Quem chamou? Pode seguir, Diego. Pode seguir? Beleza. Não. Então, é que eu não tô vendo aqui, mano, só tô vendo o slide aí, eu não sei onde eu tô. Então, ó, eu tenho aqui os quarks e os leptons, certo? Eles são as partículas pequenininhas lá que eu junto, e aí eu formo os átomos. E do lado de cá eu tenho os bósons, que são aqueles, a gente chama de partículas mensageiras. Elas são responsáveis por passar uma informação para essas partículas para elas realizarem determinado trabalho. Então, por exemplo, a gente tem aí o gluon. Tá todo mundo vendo o gluon aí? Laranjinha? Um Gzinho. O gluon, ele é o bóson responsável pela força forte, que é aquela que mantém os prótons ligados lá nos nêutrons dentro do núcleo do átomo. O fóton, ele é responsável pela força eletromagnética. O bóson Z e o bóson W é pela força fraca. E o Higgs, o famosinho, esse aí, com certeza, até quem não é da área de exatas aí já ouviu falar do bóson de Higgs, que é a famosa partícula de Deus, né? O bóson de Higgs, ele é responsável por dar massa às partículas. Então, por que ele é chamado de partícula de Deus? Porque através dele eu consigo formar qualquer uma desses férmions que estão aí. Posso formar um quark up, um quark charm, um strange, um elétron, um muon, um neutrino, um tal. Qualquer coisa pode ser formada com o Higgs. Por isso que ele é considerado aí a partícula de Deus. Certo? De boa? Chama o Batman, professor, porque esse Higgs aí, então, esse cara aí chamado Higgs, ele tá com uma cara de coringa. Mano, onda, vamos lá. O que é uma onda, galera? Uma onda, ó, elas são perturbações que se propagam no espaço. Ou então elas se propagam em um meio material, certo? Isso vai definir que tipo de onda que a gente está falando. Se ela estivesse propagando somente no espaço sem o meio material, ela vai ser uma onda eletromagnética. Dá para ver o desenho aí, ó. Eu tenho um desenho vermelho, na de baixo aí, na eletromagnética. Tem uma ondinha vermelha, que é responsável pela interação magnética, e tem uma azul, que é responsável pela elétrica. E elas interagem entre si, tá vendo? Isso é uma onda eletromagnética. Uma onda que precisa de um meio, eu chamo ela de onda mecânica. Ela vai precisar de alguma coisa para transmitir a onda. Então, por exemplo, as ondas marítimas, que é um exemplo que está aí, ela precisa da água para ser transmitida. A onda sonora, ela precisa do som. Precisa do ar, a onda sonora. A onda sísmica, ela precisa do solo para poder percorrer as ondas e essa informação chegar lá do outro lado. As ondas mecânicas, elas são estudadas pelas leis de Newton. Já as ondas eletromagnéticas, elas são estudadas pelas equações de Maxwell. Se um dia vocês também quiserem falar sobre isso, a gente faz uma aulinha só sobre essa parte aí de cálculo de onda, certo? Uma coisa importante, se eu estiver falando de onda mecânica no som, eu só consigo ouvir um som se eu tiver um meio para transportar essa vibração. Então, por exemplo, lá no vácuo, será que é possível ter som? Sim. Sim ou não? O que vocês acham? Acho que sim. O vácuo. O vácuo é o quê? É a ausência de... O som é uma onda mecânica. O vácuo é a ausência de meio. E a onda mecânica precisa de um meio para se propagar, então não dá para ouvir as coisas no vácuo. Isso aí. Quem já assistiu Star Wars aí, já assistiu guerras que acontecem no espaço aí, quando as naves explodem, faz mó barulhão, né? Verdade, muito errado, muito errado. É, totalmente errado. Não teria como a gente ouvir esse som, porque eu não tenho um meio para a onda se propagar, certo? Eu precisaria de ar. Se eu tiver ar, ou até às vezes na água, é mais difícil, porque a água é mais densa, se propaga mais devagar, né? Mas ainda assim é possível transmitir som. Agora no vácuo é impossível. Isso cai muito, tá, galera? Isso cai muito em vestibular. Eu acredito nisso. Eu assisto filmes e faz barulho lá. Não vem não, tá? Ah, o Júlio chegou. Você assiste o quê, Júlio? Tô brincando, Diego. Vai lá, toca o barco. Pode interromper, que eu não ligo não, mano. Então, galera, ó.
a gente vai entender agora as propriedades de uma onda, e isso é muito importante para a gente entender como que funciona qualquer tipo de onda, certo? Vai ser meio estranho aí da gente ver no começo, mas relaxa que vocês vão entender mais ou menos. Tá vendo que aí, ó, a onda é representada pela faixinha azul, certo? A flecha vermelha aí para cima é só para indicar aí o sentido da onda, e aqui a direção de propagação aí é apontada para frente, no meu caso aqui para a direita, não sei como tá aparecendo aí para vocês. Essa linha do meio, ela determina a área de descanso da onda, ou seja, é a parte onde eu tenho menos energia. E aí eu tenho, tá vendo que eu sempre tenho uma parte bem alta e uma parte bem baixa, uma alta, uma baixa, uma alta, uma baixa, não sei se vocês estão vendo aí, estão conseguindo enxergar isso. Essa parte mais alta da onda, eu vou sempre chamar ela de crista. Daí que vem aquela piadinha escrota, tá na crista da onda, certo? Porque, ou seja, eu tô no ponto mais alto que eu consigo chegar de uma onda. E o ponto mais baixo, eu chamo ele de vale. Beleza. Isso muda alguma coisa, professor? Não precisa decorar esse nome, não. O que vocês precisam entender é que desse ponto do meio aí, até a crista, ou desse ponto do meio até o vale, eu tenho uma coisinha que eu chamo de amplitude. A amplitude da onda, e isso é importante eu entender. Quanto mais alta a crista, maior a amplitude. Quanto mais curtinha a crista, menor a amplitude, certo? E aí, ó, eu também consigo enxergar uma outra propriedade da onda, que é o comprimento de onda. O comprimento de onda é a variação que eu tenho entre uma crista e outra. É o espacinho que eu tenho entre elas. E eu meço isso geralmente em metros, tá? Se ela for uma onda muito grande, eu posso medir em metros. Se ela for muito pequenininha, eu posso medir em milímetros. Mas eu consigo medir essa diferença da onda. É só medir a oscilação. Não tem muito segredo, não. Certo? E além do comprimento de onda, eu tenho a última coisa que não está escrita aí, mas é que é fácil de ver, que é a frequência. O que é a frequência? Quantas vezes repetem essas cristas e esses vales? Quanto mais crista e vale eu tiver, maior a frequência. Quanto menos crista e vale eu tiver, menor a frequência. E aí dá até pra gente relacionar, ó. Se eu tiver várias e várias cristas, significa que uma crista vai estar bem pertinho da outra. Quando uma estiver bem pertinho da outra, o comprimento de onda vai ser pequenininho. Então, olha que bagulho da hora, ó. Quando eu tiver uma frequência alta, eu vou ter um comprimento de onda curto. Eles são inversamente proporcionais, um termo lá da matemática que a gente usa bastante, né? Então, sempre que eu tiver uma frequência alta, eu vou ter um comprimento de onda pequeno. Sempre que eu tiver um comprimento de onda muito grande, eu vou ter uma frequência pequena. Certo? Eu vou usar um simuladorzinho aqui, que eu acho que fica um pouquinho mais fácil de vocês entenderem isso. Deixa eu só lembrar onde é que está o simulador. Se tá aqui, onda de corda. Tá dando para ver aí? Tá sim. Mais ou menos. Nossa, é muito estranho. Sim, paixão, tô vendo tudo. É muito estranho falar e não ter vocês, assim, olhar pra vocês. É muito esquisito. É tenso pra caramba. Vontade de chorar. Então, ó, eu coloquei um oscilador. E vou colocar aqui uma janelinha aqui pra mostrar que é infinito. Certo? Dar a intenção aí de que é infinito. Então, ó, eu tenho como controlar a amplitude, ou seja, quanto mais alto eu consigo chegar com a minha onda. Então, ó, se eu diminuir a amplitude, olha o que vai acontecer com a minha onda. Ela vai ficar mais curta, tá vendo? Ó? A amplitude fica mais curta. Mas eu mudei a frequência? Sim ou não? Não, a frequência Não. continua a mesma. Não. Se vocês olharem, eu tenho mais ou menos 2 ondinhas aí, mais ou menos, é que consegue caber. Às vezes cabe 2,5, né? O resto entra lá dentro da janelinha. Então, a amplitude é o quanto eu consigo aumentar o tamanho da minha crista e do meu vale. Então, eu posso colocar uma amplitude bem grande, certo? E aí, a frequência é a quantidade de ondinhas. Se eu aumentar aqui, ó, como as ondinhas aumentam, tá vendo? Ó? Em vez de ter 3, eu tenho quase 5 aparecendo, né? Então, eu aumentei a frequência. É só você lembrar, frequência. É a frequência que aparece as ondas, certo? As oscilações da onda. Se eu diminuir a frequência, como que ele fica? Ó? Fica mais devagar, né? E aí eu não tenho mais também aquele monte de ondinha. Tá vendo que eu tenho uma só? E se eu fosse medir o comprimento de onda, uma crista ia ficar bem longe da outra. Então significa que quando eu tenho uma frequência baixa, eu tenho um comprimento alto. Lembra sempre disso, é sempre o contrário. Certo? Até aí, tá de boa, galera? Sim ou não? Sim. Sim. Sim? Pô, que simulador da hora, mano. Toma de volta. Sim, minha vida. Sim, minha vida. De boa, então. Vamos voltar lá pra apresentação. E eu posso trazer essas ondas, galera, para o som. E o legal do som é que cai bastante também nos vestibulares. Não sei se é legal, né? Mas enfim, é bom a gente ver, porque sempre cai no vestibular.
Vamos trazer aí para a questão da voz, da música ou dos instrumentos musicais. Quando eu tiver um som grave, ele vai ter, ó, uma frequência baixa. Tá dando para ver a primeira ondinha? Por que eu digo que a frequência é baixa, professor? Porque se eu contar, eu tenho só 3 morrinhos, tá vendo, ó? 3 morrinhos. Significa, então, que a minha frequência é uma frequência baixa. Agora, olha o de baixo, ó. Quantos morrinhos eu tenho? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então, eu já tenho ali uma frequência alta ou baixa? Alta. Alta, isso aí. Então, ó, sempre que eu estiver falando, por exemplo, de voz, vamos supor, uma voz grave, ela vai ter uma frequência baixa. Em compensação, o comprimento de onda, ó, a diferença entre uma montanha e outra é bem grande. Então, eu tenho uma frequência baixa e um comprimento de onda muito grande. Agora, uma voz bem fininha, eu vou ter lá uma frequência alta, porque vão ser várias vezes as montanhas aparecendo. Então, as vozes femininas costumam ter alta frequência e as vozes masculinas costumam ter baixa. Não é uma regra, tá? A gente sabe que isso não é uma regra. Mas acontece aí que sons agudos, eles têm lá maior repetição de montanhas, que a gente vai falar que são as frequências. Beleza? Tem uma pergunta no chat. Espera aí que eu tenho que ir lá no chat ver. Ah, se você quiser eu leio aqui. Eu quero, é mais Você fácil. sai. Através do que são feitas essas medidas? Tem um aparelho? Sim, existem aparelhos para medir frequência. É como vai ficar fácil de vocês entenderem se a gente usar uma analogia com aquele aparelho para medir frequência cardíaca. Todo mundo já viu? Toda vez que o coração bate, a agulhinha vai lá e faz uma onda, não faz? É o mesmo esquema que é feito assim para medir a frequência. É um esquema bem parecido. Então, toda vez que eu estiver falando, por exemplo, de voz, é muito fácil. Eu coloco lá algo que consiga captar essa voz, e aí, a hora que eu falar, eu vou vibrar o aparelho que está captando, e essa vibração vai registrar uma frequência. Certo? É bem simples a maneira de registrar a onda. Eu não sei se tem alguém aí que era do segundo ano do ano passado, a gente fez um experimento do copinho de telefone lá. E quando a gente falava, tinha que deixar bem esticada a cordinha, que para quando eu falasse, vibrasse a corda e passasse o som para o outro copo. Se eu deixasse a corda bem relaxada, não vibrava e eu não conseguia ouvir do outro lado do copo. Então eu preciso ter algo que seja sensível à vibração para poder registrar isso aí. Fechou? Então, ó, som agudo, alta frequência. Som grave, baixa frequência. Tá vendo que eles têm a mesma amplitude? O que é amplitude? O tamanho da onda. É igualzinho nos dois casos. Mas como a frequência é diferente, um som eu vou ouvir bem agudo e um som eu vou ouvir bem grave. Certo? E aí, ó, embaixo eu tenho a intensidade do som. O que é a intensidade do som? Se ele tem o volume muito alto ou o volume muito baixo. O que vai determinar isso é a amplitude. Lembra que eu falei para vocês medirem lá do meio da onda até o alto da crista? Ou a parte mais baixa do vale? Se eu medir aquele espacinho lá, eu consigo saber se a minha onda vai ter um som com um volume muito alto ou com um volume muito baixo. Então, tá vendo? O som fraco, ele tem amplitude bem pequenininha. Por mais que tenha uma frequência alta aí, ele tem uma amplitude pequenininha. E o som forte, ele já tem aquela amplitude bem grande. Certo? Fechou? Por isso que as vozes agudas costumam ser mais estridentes do que as vozes graves. Porque geralmente eu tenho também uma amplitude pequena numa voz que é grave. Certo? De boa até aí, galera? Tranquilo? Tranquilo. De boa? Alguém quer perguntar alguma coisa? Não? Não. Então eu coloquei lá para vocês o simulador. Vamos tentar entender como que isso cai. Beleza, professor? Como que isso cai lá no vestibular? Como que eu vou ver isso aí? Essa primeira questão aí, ó. Fisicamente e para o mesmo meio de propagação, a diferença entre a onda sonora associada à nota musical Dó e a onda sonora associada à nota musical Ré sustenido, emitidas pelo mesmo instrumento. O mesmo instrumento está fazendo essa nota. Aí ele pede para você falar qual que é a associação entre as duas. É a velocidade das ondas, é a amplitude das ondas, o fato de que os sustenidos representam ondas sonoras que não sofrem reflexão. Eu falei alguma vez isso aqui, de onda sonora refletindo? Por enquanto não, né? E na frequência das duas ondas. Não é assim. Eu dei um spoiler nervoso aí, né? Ó, Ai, caralho. Eu não vou até mutar o mic. Eu acho que é a B. então, ó, Caramba, se a gente velho. pensar aí, galera, vamos pensar aí na diferença entre a nota musical Dó e a Ré. Qual é a diferença entre a nota Dó e a Ré? Alguém sabe Olha. dizer?
vou dar uma dica aí e tal. Pergunta pro Jailson. Quando a gente toca os instrumentos, a gente pode afinar os instrumentos. Tem até alguns afinadores que eles mostram pra você aí, sabe, a frequência das notas. E quando a gente afina, a gente tem a diferença de frequência para cada nota. Se você está usando o mesmo meio de propagação, está usando o mesmo instrumento, e você só quer descobrir qual é a diferença entre as notas musicais, essa diferença está associada à frequência das duas ondas. Esse é meu palpite. Ó, vamos pensar lá. Todo mundo conhece a ordem das notas aí, né? Desde criança, né? Qual que é a ordem das notas? Na ordem das notas aí, quem vem primeiro, dó ou ré? Venham lá primeiro. Dó. Brincadeira, mas vem dó. O que a gente aprende quando é criança é dó, ré, mi, fá, sol, lá, si, dó, né? Sempre da mais grave para mais aguda. Então o dó é a mais grave e é seguido pela ré. A ré é mais aguda ou mais grave que a dó? Agudo? Agudo, isso. Ela vem depois. Nice. A gente acabou de ver ali, ó, que as notas mais agudas, ela tem maior o quê? Comprimento de onda, amplitude ou frequência? Frequência? Frequência, isso aí. Então, uma nota aguda vai ter maior frequência. Se eu tenho dó e ré, quem vai ter a maior frequência vai ser ré. E aí, a única das opções aí que diz a associação das duas é na frequência das duas notas. É onde eu tenho a diferença entre elas. Certo? Então, a resposta correta aí seria a D. Tranquilo? Então, o que eu precisaria para responder essa questão? Né? O que eu precisaria para responder essa questão? Primeiro, saber que ré vem depois de dó, na sequência de notas aí das mais graves para mais agudas. Isso praticamente todo mundo aprende, né? Quando é criança. E a segunda coisa é que notas mais agudas têm a frequência maior. Notas mais graves, menor. Certo? Então são duas coisas simples, né? Que a gente consegue resolver. Outra coisa que eu não falei para vocês. Já ouviram falar de timbre? Sim. Isso. Quando uma pessoa canta bonito lá, você fala, nossa, aquela pessoa tem um timbre bonito. O que é o timbre? Pelo olhar físico, né? Olhar da física. O que aconteceu? Ai, pérolas do IAD. Pérolas do IAD. O que é o timbre? Normal, vida séria. Timbre, peraí. O que é o timbre? O timbre, galera, é quando eu tenho duas notas exatamente iguais, sendo projetadas por dois objetos ou duas coisas diferentes. Então, eu estou vendo a mesma nota, só que eu consigo perceber a diferença entre elas porque elas são produzidas por coisas diferentes. Como assim, professor? Vamos lá, que eu estou no violão tocando um Lá. E aí eu vou lá no piano e toco um Lá. É a mesma nota. Só que eu consigo perceber a diferença do piano para o violão. Por quê? Porque eles têm maneiras diferentes de produzir esse som. Então, o que é o timbre? O timbre é quando eu tenho notas iguais, mas são produzidas por objetos diferentes. E aí eu consigo perceber essa diferença. Essa diferença que eu percebo se chama timbre. Certo? Tranquilo? Certo. Então, sabendo disso, ó, caiu uma questão lá no Enem. Para afinar o violão, um músico necessita de uma nota para referência. Ou seja, ele não vai. É difícil, existe o ouvido absoluto, né? Quem é da música aí sabe. Mas é difícil alguém saber assim, um Lá é assim, vai lá e manda um Lá perfeito. Não. Aí ele vai pegar uma nota referência lá. Por exemplo, a nota Lá em um piano. Então, ó, o cara que está tocando violão vai lá e pede para alguém bater a nota Lá no piano. E aí ele vai ouvindo assim e vai tentando igualar no violão. Dessa forma, ele ajusta as cordas do violão até que ambos os instrumentos toquem a mesma nota. Mesmo ouvindo a mesma nota, é possível diferenciar o som emitido pelo piano e pelo violão. Essa diferenciação é possível por quê? Acabei de falar para vocês. Do timbre. Isso. Ressonância. Por que não é ressonância? Ressonância é quando eu tenho um som que é emitido em um objeto e esse objeto passa a emitir o mesmo som. A gente fez isso no experimento da taça. Não sei se vocês vão lembrar. Eu lembro, A a gente- gente pegou assim a taça e tipo, pegou o dedo Ficou passando, molhou e ficou passando o dedo assim, ó. Nossa. assim, desse jeito aí, vi tudo. E aí a gente colocava uma taça do lado, a taça que a gente estava causando a vibração transmitia a vibração para a segunda taça e ela vibrava no mesmo som. Isso é ressonância. Certo? Potência não tem a ver com o som, tá? A gente poderia até falar que é amplitude, mas não é o caso. A intensidade do som, não, né? Porque isso não diferencia as notas. O timbre que a gente falou já, e a amplitude, que é o volume, né? Então, o correto aí mesmo, que vocês já até falaram, é o timbre, certo?
é o timbre que eu consigo fazer essa diferença por conta da maneira que os objetos são feitos. É igual a voz das pessoas, cada uma tem uma caixa torácica diferente, tem um diafragma diferente, por isso que as pessoas cantando a mesma música, tem uma pessoa que canta mais bonito porque tem um timbre mais bonito. Você é aquelas pessoas que imitam igualzinho, mano, como é que fica? Aquelas pessoas que imitam, mano, igual, idêntico. É porque ela tem as mesmas condições físicas, são condições parecidas com a daquela pessoa. Ou então porque são pessoas que conseguem ajustar as cordas vocais, né? Uma coisa que a pessoa nasce já com isso. Ela consegue ajustar e aí fazer com que a voz pareça com a voz da outra pessoa. Oi! Maneiro. Alguém perguntou alguma coisa aí? Não, né? Acho que era só as pérolas do EAD. Tem um comentário bem legal da Fala aí, Dani Luna, mais conhecida como minha mãe. Ela falou, não, o timbre é a qualidade própria de cada som. Acho que isso resume bem numa frase. Exatamente. Isso aí. Na música a gente considera bastante isso. Muito, né? Quem canta ou quem toca sabe a importância do timbre. É por isso que eu só toco. Ele é músico, ele. Ele é músico, ele faz a melodia dele. Inclusive, existe uma coisa chamada na música de timbragem. Quem é de coral sabe mais ou menos disso. O que é timbragem? Tentar deixar a sua voz parecida com a da outra pessoa para que quando você cante no coral, nenhuma voz se sobressaia. Isso se chama timbragem. Então tem lá várias meninas cantando juntas de soprano, que é um naipe vocal. O soprano tá timbrando. O que significa isso? Todas estão cantando na mesma voz e eu não consigo perceber quem tá diferente. Isso aí é um termo físico que é aplicado na música, timbragem. Certo? Continuando aí, ó, última questão aí. Em alguns filmes de ficção científica, a explosão de uma nave espacial é ouvida em outra nave, mesmo estando ambas no vácuo do espaço sideral. Em relação a esse fato, é correto afirmar que isso não ocorre na realidade, pois não é possível a propagação do som no vácuo. Isto ocorre na realidade, pois sendo a nave tripulada, possui seu interior preenchido por gases. Isto ocorre na realidade, uma vez que o som se propagará junto com a imagem da mesma. D. Isto ocorre na realidade, pois as condições de propagação do som no espaço sideral são diferentes daquelas daqui da Terra. E aí, isso ocorre na realidade e o som será ouvido, inclusive, com maior nitidez, por não haver meio material no espaço sideral. E aí, o que vocês acham? Mano, entendi nada. Sem maldade. Ó, vamos lá. Uma nave explodiu. Não, mas eu não entendi porque, mano... Você entrou depois? Eu não entendi. É que eu praticamente dei a resposta dessa questão no comecinho da aula. Ah, então por isso. Gustavo Cunha. Chama o Gustavo Cunha. Diego! Depois. Ó, vamos lá. O som, ele é uma onda mecânica ou eletromagnética? Mecânica, não? Mecânica, isso, boa. Uma onda mecânica precisa de um meio para se propagar, certo? Uhum. Eu tenho um meio para me propagar lá no espaço? Não, pô. Não tenho. Não. O que é o vácuo? A ausência de qualquer de qualquer material ali, por exemplo, de gás ou de partículas. Eu tenho uma ausência ali de matéria, mas certo? do nada já é alguma coisa. Não, continue. Mas do nada gera alguma coisa. Não entendi. Nem eu. Caramba, velho. Eu queria que desse pra gente. Mas, mano, relaxa. Até o Felipe saiu da reunião, velho. Não, Caramba. mas continua aí. Sério, eu tô entendendo. Fala aí. Então, ó, quando eu não tenho um meio para o som se propagar, eu não ouço som. Então, ó, eu tô lá no vácuo, uma nave explodiu e eu tô numa nave que estava próxima. Eu vou conseguir ouvir o som? Não, pô. Não. Porque eu não tenho gás ali, nem nada do tipo, para transmitir essa onda, certo? Imagina assim, quando eu pego uma corda e eu faço uma onda, eu tenho um meio para transmitir essa onda, não é? Que é a corda. Sim. Certo? Agora imagina eu querer transmitir essa onda se eu não tenho uma corda. Eu vou conseguir? Não. Não, porque eu não tenho um meio para essa onda se propagar. Não. Certo? Então eu preciso de um meio. No nosso caso aí, para o som, o meio mais comum para a transmissão dele é o ar. Certo? Se eu não tiver ar, eu não tenho som. Beleza? Então a resposta correta aí seria: isso não ocorre na realidade, pois não é possível a propagação do som no vácuo. Beleza? Isso também cai muito no vestibular, tá? Essa questão aí de som em vácuo, som no espaço, costuma cair bastante. Nem os rojão barulhento? Nem os rojão barulhento. Qualquer coisa. Se não tiver ar para propagar, não tem som. Caraca, mano, que brisa. É porque a gente está acostumado aqui com som. Acerta aí. Porque a Terra é revestida de gases, né? Então a gente tem facilidade em ouvir qualquer tipo de som. Mas onde eu não tenho gases, onde eu não tenho atmosfera, não tem como ter som. Beleza? Uhum. Fechou. Então a gente falou pra caramba aí
do que é partícula e do que é onda. Mas e a luz? Eu não falei de luz. Até de som eu falei, mas não falei de luz. O que é a luz? A luz, ela sempre intrigou a humanidade desde os primórdios, né? E aí, a gente tinha fontes simples de luz, simples assim, né? Que a gente está acostumado, que é o caso a Lua, as estrelas e o Sol. A gente sempre teve essas fontes. E aí, com o tempo, a humanidade descobriu o fogo, e aí conseguiram fazer lá as tochas, depois fizeram lamparinas, depois a gente descobriu a eletricidade, fez as lâmpadas, e a gente chega ao período que a gente está hoje, com relação à luz. E aí, isso sempre intrigou as pessoas. Tipo, o que é isso? O que é a luz em si? Beleza, eu já sei como que ela funciona mais ou menos, mas o que ela é? Então, a gente tem, ó, os primeiros registros com os filósofos gregos lá da antiguidade. Eles achavam que a luz, ela saía dos corpos e atingia os nossos olhos. Ela achava que, por exemplo, eu estou olhando para uma laranja. Então, saiu um monte de laranjinha pequenininha lá da laranja e atingia o meu olho. E aí, no meu olho, formava a imagem da laranja. Eles chamavam essas partículazinhas de simulacros, ou às vezes eles também chamam de eidola. Elas eram partículazinhas que saíam dos corpos e atingiam os nossos olhos, certo? Depois, lá, tem uns registros de lá, de 430 a.C., de Empédocles. Empédocles já achava que naquela época os filósofos e cientistas achavam que tudo que existia na natureza é por conta dos 4 elementos. E aí os 4 elementos a gente está cansado de ouvir falar, né? Fogo, água, terra e ar. Então ele achava que tudo que existia era por uma combinação desses elementos. E na ideia dele, a luz vinha do elemento fogo, certo? Depois veio o parça do Walter em 322 a.C., Aristóteles, que na época eles achavam que existia um 5º elemento, que era o éter. O éter até aparece aí no Thor, né? Quem já assistiu Thor, lá existe o éter, onde está escondido uma das joias do infinito lá, no filme, né? E aí o éter, o que era o éter? Era uma substância misteriosa, mas essa substância, ela que fazia com que os 4 elementos interagissem e produzissem as coisas. E aí Aristóteles achava que a luz, ela vinha da vibração das partículas do éter. Então a gente não viu o éter, não sabia o que era o éter, mas as partículas vibravam, e aí, quando elas vibravam, elas emitiam luz. Certo? Tranquilo até aí? O éter é aquele lá que não lança, né? Aí mais pra frente desenvolveu-se uma nomenclatura para composto chamada de éter na química. Mas aí é outra coisa. Não é esse mesmo éter, não. Esse éter aí era uma substância que eles achavam que existia, mas que na verdade nunca existiu. Em 270 a.C., aí veio Euclides, né, lá da época da escola pitagórica, né? E aí ele disse que não vinha de elemento nenhum, que na verdade a luz vinha de dentro da gente. Era um fogo interior, que até hoje tem umas pessoas aí, né, que tem um fogo interior. E aí esse fogo interior, ele saía de dentro do corpo, ia para os olhos, saía dos olhos, atingia os objetos, e aí voltava para o nosso olho e a gente enxergava as coisas. Ele chamava esses raios, esse fogo interior que saía da gente, de raios quid. E ele achava que esses raios saíam dos nossos olhos, atingiam os objetos, voltavam, e aí quando o meu olho recebia essa informação, eu enxergava a imagem. Mano, hoje a gente sabe... Eu muita maconha, mano. Você é louco. Diego. Oi. Mandaram aqui no chat. Tem como repetir a segunda parte do Enem? Que eu não entendi muito bem. Segunda parte do Enem? Como assim? Não sei. Eu acho que é uma questão, mano. Da questão. Vai voltar. Essa? Não. A gente volta. Bora lá. A Aline até colocou aí no chat, né, o timbre, né, que é a característica especial de cada emissor de som. Quando eu ouço uma nota lá no piano, e eu ouço, por exemplo, uma nota lá no violino, são a mesma nota. Elas são iguais. Mas por algum motivo, que eu já vou explicar o que é, eu consigo perceber a diferença. Eu consigo falar, isso aqui acho que é o piano, isso aqui é o violino. Aquele ali tá muito diferente para ser o violino, esse aqui tá muito estranho para ser o piano. Então, eu consigo separar, mesmo sendo a mesma nota, eu consigo diferenciar. Certo? Como que eu faço isso? Porque eu sei que o violino tem um som característico que é do violino. Então, por mais que seja a mesma nota, vai soar diferente. Porque o som do piano é produzido de um jeito diferente do que do violino. É igual da voz. Quem produz o som da voz? As nossas cordas vocais, a respiração, e aí um conjunto do nosso sistema aí que consegue projetar essa voz para fora. Quando eu tenho lá o violino, o que produz o som do violino lá
é aquele negocinho que eu não sei o nome, passando sobre as cordas. Esse movimento que passa nas cordas é voltado para a caixa acústica, que é aquele buraquinho que tem ali no violino, e o som ressoa. Então, é um som que é produzido totalmente diferente da voz. Mas, mesmo assim, a nota é a mesma. O nome disso é timbre. Entendeu? Pra simplificar tudo que o Diego falou, da seguinte maneira. Isso é um Lá no teclado. Acho que deu pra ouvir, não sei. Sim, deu. Isso é um Lá no violão. Olha a diferença. Ele faz a música dele. Ele faz a música dele. Harmônico. Obrigado, Jailson. Muito obrigado mesmo, viu? Se eu tivesse um piano, se eu soubesse tocar violão, se eu soubesse tocar piano, eu teria feito isso aí. O que você sabe tocar, Diego? Eu sei tocar muitas coisas. O que você sabe tocar, Diego? Eita, Victoria. Diretas já. Diego. Beleza, então a resposta dessa aí seria o timbre. É a única coisa que eu consigo, que me faz diferenciar a mesma nota tocada pelo piano e tocada pelo violão. É o timbre, certo? Eu não seria intensidade, não seria potência, porque, por exemplo, eu posso tocar uma nota lá bem devagarinho no violão, posso tocar ela com mais rispidez e ela sair mais alta, então não é a intensidade, certo? Não é a ressonância, não é a amplitude e intensidade, é a mesma coisa. Então não é isso, certo? E potência, a gente não tá falando de potência aqui. Então a única opção que sobra aí é timbre, certo? Fechou? Vamos lá, a gente parou em quem? Em Euclides, né? Nos raios Quid. Então, Euclides achava que era um raio fogo interior que saía da pessoa e atingia o objeto. E o que a gente tem sobre a luz hoje é mais parecido com o que os filósofos árabes... Nossa, hoje eu tá tenso. Filósofos árabes... Não quer falar, não fala. Eles especulavam que a luz, ela tinha existência própria. Como assim existência própria? Ela não dependia nem dos objetos, como Empédocles achava, como os filósofos gregos achavam, e nem depende da gente, como Euclides achava. A luz, ela não depende de ninguém. A luz, ela tem independência, ela tem existência própria. Então, ela não depende nem da pessoa que está observando, nem do objeto que está sendo observado. Certo? Tratavam a luz como uma consciência. Exatamente. Beleza, aí teve essas especulações, a dos filósofos árabes ficou ali meio que brigando com a do de Euclides, aí passaram-se alguns anos lá no século. Que século é esse? Alguém sabe? 17. É o 10, 18. 17. 17 ou 18? 17, né? 17. Isso. Olha o olho acho que daquele 10. maluco de baixo, você é louco, mano. Tá na nóia, né? Pinga, tá igual eu. Parece aquele MC lá, Luiz. Nossa, mano. Então, galera, ó, no século 17 eu tenho aí a briga entre Newton e Huygens. Newton, ele foi quem descobriu que a luz era composta por 7 cores, certo? Aquele experimento clássico lá do prisma, né? Que a luz atravessa o prisma, dependendo do ângulo, ela projeta um arco-írisinho. E aí, Newton bolou uma teoria sobre a propriedade corpuscular da luz. Ele achava que a luz era uma partícula, certo? E aí essa partícula, ela incidia sobre o objeto, voltava pra gente e interagia com nossos olhos. Ele achava isso. E ele dizia que toda vez que a luz entrava na água, não sei se vocês já perceberam, quando a gente tá na piscina, a imagem dentro da piscina, se a piscina estiver limpinha, né? Fica meio bugada, né? Fica meio torta. Não sei se vocês já viram isso. E aí, ó. Isso, uma coisa bem legalzinho de comentar é que essa briga entre o Newton e o Huygens me lembra a política. Lá na frente vocês vão entender. Tem um cunho político. Então, ó, o Newton, ele achava que quando a luz entrava na água, ela acelerava. Por isso que ela desviava. Já Huygens, ele achava o contrário. Ele achava que a luz, ela era uma onda. E aí essa onda, ela refletia no objeto e voltava para os nossos olhos. E quando entrava na água, ele achava que ela desacelerava essa onda, certo? Então ficou muito tempo essa briga aí, Newton e Huygens. Mas Newton já era muito conceituado na época por conta das leis do movimento que ele inventou, né? Que ele formulou, né? Então ele já era muito conhecido nessa época. E ele também achava que ela não era uma onda, porque a luz se espalhava em linha reta, era transmitida em linha reta. E ela não tomava todo o ambiente. Então ele dizia assim, se ela fosse uma onda, ela ia se espalhar o tempo inteiro. E não seria um feixe reto. Então,
Por conta disso, a teoria que prevaleceu foi a de Newton, certo? Por Newton ser muito, principalmente mais por conta de Newton ser mais influente do que Huygens na época. Isso aí ficou até o século XIX. Quer falar, Gilson? Não, foi o Luiz. Quer falar, Luiz? Não, falei que foi mancada. Foi mancada, coitadinho do Huygens aí, né? Mas o Newton era um cara muito, muito foda mesmo, né? É difícil depois que o cara consegue descrever o movimento dos objetos, fazer as 3 leis de Newton lá, é complicado de querer ir contra o cara, né? Mas enfim, a vida é louca. Mas enfim, a dele prevaleceu até o século XIX. Aí vem um cara chamado de Thomas Young, que ele fez um experimento que é muito conhecido, principalmente na mecânica quântica. Se chama experiência da dupla fenda. O que ele fez? Aí do lado esquerdo... Oi? A Camille, ela não entendeu a parte do Newton. Você pode repetir rapidinho? Posso. Newton achava que a luz era uma partícula. Tá vendo aí que tem uma velhinha e tá saindo um monte de bolinha da velhinha? Imagina como se a luz fosse uma bolinha de gude. Então, ó, cada partícula de luz era emitida e aí ela batia no objeto e retornava pra gente. Era o que Newton achava. E Huygens achava que ela era uma onda. Então, tá vendo na velhinha do Huygens? Na velhinha do Huygens tá saindo uma ondinha, em vez de sair uma partícula. Então, o Huygens achava que ela era uma onda. Certo? Newton achava que a luz mudava de ângulo na água porque ela ficava mais rápida e Huygens achava que ela ficava mais devagar. Fechou? Sim. A teoria que prevaleceu foi a de Newton, do século XVII até o século XIX. No século XIX, aí veio Thomas Young. Lá atrás, eu acho que tem uma coisa muito, muito legal de comentar, que talvez ajude no vestibular. Aqueles desenhos lá atrás, eles estão mostrando alguns fenômenos da luz. Tem a reflexão ali atrás. Sim. A ideia do ângulo. O ângulo de incidência é igual ao ângulo de reflexão. Que nem nesses 2 primeiros desenhos, que tem a vela, tá saindo uma luz, e a luz bate nessa superfície preta, e ela é refletida. Ela tá indo, desce, vai para cima, formando tipo um V. Essa é a reflexão. E do outro lado ali, a gente tem a água, e a gente tem a refração. Quando a luz passa de um meio para outro, a velocidade da luz muda, e dependendo do índice de refração desse meio, a direção da luz também muda. Acho que essas coisas dão uma moralzinha no vestibular. Não, ajudam muito. Eu até coloquei, tem mais pra frente, aí vai aparecer um slidezinho sobre as 3 principais propriedades da luz aí. Então eu tô dando spoiler. Não, sem problema, Jess. Você falando e a outra pessoa falando, às vezes fica até mais fácil de entender. Ele tem a inteligência dele. Então, eu tenho aí uma luz emitida, tá vendo? É uma espécie de parede que tem um furinho. Depois dessa parede, no primeiro desenho, tá? Tem uma outra paredinha com 2 furinhos agora. E aí eu ligava uma lanterna, e aí quando chegava na parede essa luz, ela formava um monte de franja. O que é franja? Uma partezinha escura e uma partezinha clara. Uma partezinha escura e uma partezinha clara. Certo? Essas franjas, elas não deveriam acontecer se fosse com uma partícula. Olhem do lado direito aí. Do lado direito, eu tenho a teoria baseada na partícula. Se fosse na partícula, ela ia bater na segunda parede. Se ela não batesse na segunda parede, ela até poderia passar por uma frestinha lá para chegar na última. Mas ia aparecer luz só naquele canto, e não uma franja. Então, com o experimento de Young, a gente conseguiu descobrir na época, a gente não, né, eles, né? Conseguiram descobrir que a luz não era uma partícula, e sim uma onda. Certo? Então, depois de 2 séculos aí, é que a teoria de Newton sobre a luz caiu. E aí prevaleceu a de Huygens, certo? Tranquilo? Então, a partir dessa época aí do século XIX, a gente começou a tratar a luz como onda. Beleza? Tranquilo? Tranquilo, minha vida. O cara salvou o tio Rô, que louco. Continuando então, vamos falar então sobre a luz como onda, já que a partir desse século ela começou a ser tratada assim. Então, lá em 1676, Newton descobriu o espectro da luz. Ele descobriu que a luz se decompunha em várias cores, que são as cores que a gente conhece aí, vermelho, laranja, amarelo, verde, azul, anil e violeta. Anil é aquela cor bugada que ninguém nunca sabe qual que ela é direito, mas ela tá sempre ali entre o azul e o violeta, certo? E aí, ó, essas são as luzes, né, as frequências de luz que compõem a luz branca do Sol, certo? E a luz, galera, ó, ela é um estímulo para os nossos olhos
E a cor que a gente vê é uma sensação, certo? A Aline até tem uma frase, se a Aline estiver assistindo aí, a Aline Luna, para ela comentar aí uma frase que ela sempre fala sobre a cor, a sensação ótica, né? Ela sempre fala isso lá na escola. Depois ela coloca aí no chat, se ela puder. Então, ó, a luz, ela estimula os nossos olhos a ter uma percepção, uma sensação do que é a cor que a gente está enxergando, certo? Beleza, professor, como é que isso funciona? Vamos aqui, eu tenho um exemplo aí das rosas, certo? Se eu estou enxergando a rosa vermelha, é porque todas as cores da luz lá, as 7 cores, estão indo em direção à rosa. Todas as cores são absorvidas, menos uma, que é devolvida. Que no caso, se a gente está enxergando ela vermelha, a cor que vai ser devolvida é a cor vermelha. Se eu tiver uma rosa verde, todas as cores da luz branca vão bater na rosa verde, vão ser absorvidas, menos a cor verde. A cor verde é devolvida. E quando ela é devolvida, ela caminha em direção ao nosso olho, e aí eu tenho essa percepção através da minha visão. Quando eu tenho lá esse azulzinho meio claro aí, azul meio verde, as 7 cores batem e só 2 são devolvidas. Porque a rosa não tem essa frequência, já tem essa frequência. No roxo é o mesmo esquema. Beleza, professor, as cores é tranquilo de entender. Mas e quando eu enxergo uma coisa branca? É fácil. Aí todas as cores é devolvida, não? Perfeito, isso aí. Todas as cores são devolvidas. Se vocês olharem aí no desenho do livro, tem as 7 cores sendo incididas, certo? E 7 cores sendo devolvidas. E no preto? Aí todas estão sendo absorvidas, não? Perfeito, isso aí. No preto, todas as cores são absorvidas, e aí eu não enxergo cor nenhuma. Beleza? E o daltônico? O daltônico tem até um exercício que eu coloquei aí sobre eles, que eu sabia que vocês iam perguntar. O daltônico tem um problema congênito, um problema de saúde, que ele não consegue captar certas frequências de determinadas cores. A gente vai ver aí no próximo slide que cada cor tem uma frequência. É no próximo aqui. Professor, só os Oi? homens têm daltonismo, né? Hã? Não sei Só dizer. os homens têm Me pegou daltonismo. agora. Ah, não, pô, mulher também tem, velho. Aí eu não sei, que aí já entra no campo da biologia. No campo da biologia eu sou um bosta. Isso porque eu tô fazendo biologia, hein? Mas Tinha uma questão tá rolando, na apostila de biologia. Não sei se foi do ano. Não foi do ano passado, porque no ano passado a gente nem teve apostila direito. Foi no ano retrasado. Ó, isso daqui foi o que eu pesquisei agora, mano. Vou ler o que tá aqui. Vê aí. O daltonismo acomete mais homens do que mulheres, pois o gene do daltonismo está ligado ao cromossomo X. E os homens possuem apenas um X, que é XY, enquanto as mulheres possuem 2 cromossomos X. Por possuírem 2 cromossomos X, a probabilidade das mulheres serem daltônicas é mínima, mas é possível, caso os cromossomos sejam recessivos. Bacana, da hora isso aí. Quem falou? Obrigado, Luiz. Quem foi que perguntou? Foi a Vitória? Foi. Legal, Basicamente bacana. é porque zoa os cromossomos... Ah, não entendi muito bem não, velho. Não, eu entendi sim, do cromossomo X. Não, bacana, não sabia disso não, que estava relacionado ao cromossomo X. O daltonismo, no caso aí que a gente está falando, a visão ela não consegue perceber determinadas frequências. Se a gente olhar aqui, ó, cada cor tem um comprimento de onda e tem uma frequência. Lembra que eu falei para vocês que o comprimento de onda era inverso à frequência? Então, ó, no comprimento de onda, por exemplo, aí do vermelho, é um comprimento muito grande, né? Tá vendo que a flechinha é bem grande medindo o comprimento, né? Então significa que ele tem uma frequência muito baixa. E aí, ó, conforme eu vou mudando as cores, do vermelho para o laranja, eu tenho um comprimento de onda menor e, consequentemente, uma frequência maior. Uma coisa importante, galera, que eu não falei, quanto maior a frequência, mais energia a onda carrega. Isso é importante saber, tá? Então, quanto mais frequência, mais energia a onda carrega. Ou quanto menor o comprimento de onda, mais energia ela tem. Das 7 cores aí, qual vocês acham que é a mais energética? Cuidado, hein? Eu não vou falar outra porque não é a cor. Mas enfim, é o cara lá, aquele lá de baixo ali. Aquele lá de baixo. Um comprimento pequeno. É um anãozinho. Isso, com menor comprimento de onda, porque ele tem o menor comprimento de onda, esse último. Lembra que eu falei, quanto menor o comprimento de onda, maior a frequência? E quem carrega energia é a frequência. Então eu tenho uma frequência muito alta. É roxo. É roxo. Isso, é o violeta. É o violeta. Tá bom. Ele é o que tem mais energia. Em compensação, ele é que tem um comprimento de onda menor. Certo? Daqui a pouquinho a gente vai falar no que isso interfere. Mas voltando aqui, ó. Existe uma diferença da física das cores lá na arte e das cores na física.
Nas cores da física, a gente tem uma diferença. Tem a diferença entre cor luz e cor pigmento, ou cor tinta. Na cor luz, a gente tem o padrão RGB. Já ouviram falar disso? Quem joga videogame ou quem manja de eletrônica aí já ouviu falar. A prova sobre isso aí, cabulosa. É tenso. Mas explicando do jeito bem simples, RGB é Red, Green, Blue, né? Que é vermelho, azul e verde. São as cores padrão aí da cor luz. E aí elas se combinam. Tem uma fita LED aqui pra mostrar. Oi? Se quiser, tem uma fita LED pra mostrar aqui. Ô, louco. Ô, louco, quer mostrar aí? Põe aí, demorou. Se quiser, eu mostro. Pera aí. Só Se tiver fácil aí. E aí, galera, quando eu misturo... Mostra, gatinha, mostra tudo. Quando eu misturo todas as cores, eu tenho a luz branca na luz. Aqui, ó, não sei se dá pra ver. Caramba, mano, o cara tem o PC da NASA. Eu quero ver também. Vermelho, verde, o azul. Aí eu vou misturar o verde com azul. Aí fica esse ano. E o vermelho com o azul, com a rosa. Isso aí. Escravo. Top, hein? Da hora, vocês estão me ajudando pra caramba, hein, mano? Da hora. Ó, então, se vocês olharem, ó, é o padrão RGB, certo? E lá na tinta eu tenho um padrão diferente. Na tinta, se vocês olharem, ó, não é a mesma que a gente conhece lá da arte, né? Que a gente tá acostumado a ver as cores primárias, secundárias, terciárias. É um pouquinho diferente. Esse padrão, a gente chama ele de padrão CMYK. O que significa esse CMYK? O C é de ciano, o M é de magenta, o Y é de yellow, né, de amarelo, e o K é para representar o preto. Então, ó, sempre quando eu compro, não sei se vocês já repararam aí na impressora, se alguém tem impressora em casa aí, que a impressora, ela tem a tinta preta e a tinta colorida. Se a tinta colorida forem separadas, você consegue ver o ciano, o magenta e o amarelo. É verdade. Isso, e aí quando eu misturo todas elas, é o contrário da luz. Quando eu misturo todas as tintas pigmentos, eu formo a cor preta. Certo? Uhum. Ou eu coloquei isso... Então não vou comprar uma tinta preta não, velho. Não. Inclusive, tem impressora que quando acaba a tinta do preta do cartucho, ele continua imprimindo preto, porque ele faz uma mistura das tintas. Tô gastando dinheiro de bobo, velho. Tem pensamento muito louco, né? Tipo, se o vermelho absorve todo mundo, menos o vermelho, se eu misturar o vermelho com o azul, eles vão absorver. O vermelho vai ser absorvido pela cor azul que eu coloquei junto ali na tintura. E aí ninguém vai voltar, velho. É tipo você entrar na rua de casa e ser assaltado. Gostei da associação aí. Galera, no desenho, se vocês perceberem aí, ó, o vermelho tá com uma frequência menor, tá vendo, ó? Ele tem menos ondinhas do que o último lá, que é o roxo. Então vai ser sempre assim, ó. O vermelho tem a menor frequência e o maior comprimento de onda. E o violeta tem a maior frequência e o menor comprimento de onda. O vermelho é o que tem menos energia, o violeta é o que tem mais energia. Ai, vontade de ouvir um Pink Floyd. Né? Pink Floyd. Ô, Isso aí. Diego, na moral, esses bagulho aí, mano, de cor. Sabe aqueles laser lá que tira tatuagem? Sim. Tem alguma coisa a ver, mano? Tem a ver com o princípio da luz, não com as cores, mas tem a ver com a radiação. É uma radiação que não faz mal para a nossa pele, mas ela, quando atravessa a pele, ela encontra o pigmento da tinta e ela agita o pigmento da tinta, ele esquenta até ele explodir. E aí ele espalha o pigmento pelo corpo todo. Quando ele tá bem pequenininho, aí o corpo consegue absorver. Agora, quando tá tatuado assim, ele não consegue, porque o pigmento tá muito grande lá dentro. Então Chega mais, Luiz, que eu vou explodir sua tatuagem. Geralmente são pigmentos, são radiações ali depois do violeta, a partir do ultravioleta. Mas também não pode ser muito energética, senão ela é ionizante e te dá um câncer, né? Tem que ser bem controladinho também. Pelo menos você fica sem tatuagem. Ou então são ondas de infravermelho que atingem só a tatuagem. Da frequência que eu quero para atingir a tinta. Beleza? Então, falando em frequência aí, ó. Se vocês olharem o campo da luz visível aí, é bem pequenininho, ó. Não sei se dá para enxergar aí. Ele tá no meio da imagem, luz visível. Tem um arco-írisinho aí na luz. Tá. Então, olha que foda. Eu tenho uma renca de luz e a única que eu consigo enxergar é a visível. Parece redundante, mas é um bagulho louco se você olhar. Essas outras luzes aí, é tipo outra cor ou é só a gente... Então, elas, na verdade, elas não têm cor porque elas não são observáveis. O nosso olho não consegue captar esse tipo de frequência. Mas se criasse tipo um dispositivo que desse pra ver a cor assim, será que seria uma cor que a gente nunca viu antes? Então, tem gente que cria essa hipótese. Eu não acho que ela teria cor, não. Ela seria visível, mas eu acho que ela estaria ali dentro das coisas que a gente está acostumado a ver.
Claro que um pouquinho diferente, né? Porque a frequência de onda ia ser diferente. Mas se vocês olharem, tudo que tá aqui do vermelho para lá é o famoso infravermelho. Aí eu tenho infravermelho, micro-ondas, ondas de rádio, frequência baixa e frequência extremamente baixa. E tudo que tá depois do violeta é o ultravioleta, né? Que aí eu tenho a radiação ultravioleta, UVA, UVB e UVC, tem os raios X, tem os raios gama e os raios cósmicos, que são aqueles liberados lá pelas estrelas. Certo? Tranquilo, galera? De boa? Tranquilo. Sim? Fechou? Sim. Beleza, aí foi o que o Jailson comentou já com vocês, né? Que são os fenômenos luminosos. Eu vou falar só por cima aqui, porque existe toda uma pesquisa em cima deles. Tem cálculo, tem tudo, tem lei, tem um monte de coisa. Mas eu vou explicar o básico para vocês conseguirem responder algumas questões que costumam cair na prova. Reflexão. O que é reflexão? Quando eu falar que uma imagem está refletida no espelho, não é por acaso, tá? Esse é um termo físico de reflexão. O que é refletir? O ângulo que é incidido no espelho é devolvido na direção oposta, com um ângulo igualzinho, só que na direção oposta. Então, se eu me olhar de frente do espelho, eu vou enxergar eu mesmo, porque o ângulo tá certinho com a minha imagem. Se eu virar para esse lado, eu já não consigo me ver. Mas eu também não vejo que está do meu lado, eu vejo que está do lado oposto, porque o ângulo da luz é oposto. Eu tenho um ângulo incidente, certo? E o ângulo refletor. Certo? Na reflexão. E sempre para uma reflexão acontecer, eu tenho que ter uma superfície polida. Beleza? Não precisa necessariamente ser um espelho. O espelho é um dos objetos que tem mais reflexão. Ele é feito lá de prata, né? Eu pego lá o objeto que eu quero transformar no espelho e coloco uma camada fina de prata. E ele reflete muito bem. Mas existem outros. A maioria dos metais são refletores, né? Existem superfícies polidas de plástico que também são refletores. O que importa é ela ser bem polida para que o raio, a maior parte do raio seja devolvido, do raio luminoso. Certo? A refração é diferente. A refração é quando a luz altera a velocidade da propagação de onda quando ela muda de um meio para o outro. Como assim, professor? A luz no ar, ela não vai ter a mesma velocidade que a luz na água. Então, quando a luz está entrando aqui, está saindo do ar e entrando na água, ela muda um pouquinho, ela desacelera aquele movimento que ela faz, desacelera um pouquinho. E aí, quando ela desacelera um pouquinho, a imagem curva. Tanto é, o Edgewell fala muito disso, né? Que os índios antigos, eles falavam que para você acertar um peixe, na hora que você estiver lá pescando, para você acertar um peixe, você tem que mirar na alma dele. Como assim mirar na alma dele? Fora do peixe. Por quê? Para compensar a refração. Se eu colocasse um pouquinho mais para cima, ele, na verdade, ia atingir o peixe bem no centro. Bem na parte que eu queria atingir ele. Certo? Por quê? Porque por entrar, a luz está entrando na água, ela sofre um desvio. É bem pouquinho, mas sofre, a gente percebe. Se vocês puderem aí fazer isso. A gente até fez, quem é que já terminou o terceiro aí, ou quem está no terceiro esse ano, a gente fez o experimento lá da caneta na água, lembra? Que quando eu coloco ela dentro de um copo com água, o copo tem que ser transparente, claro, né? Eu olho e parece que a caneta entorta. Hoje a gente fez o da flechinha também, né? Lembra? A flechinha apontando para esse lado, colocava atrás do copo e ela virava para o lado oposto. É por conta da refração, da mudança de ângulo da luz. E por último, o que é mais importante para a gente saber hoje e o que é menos estudado, que é o da difração. O que é difração? É quando eu tenho uma luz que passa por uma frestinha. Diego. Quando essa luz... Oi. Fizeram uma pergunta aqui no chat. Por que acontece esse desvio? Por que acontece esse desvio? Isso. Porque boa pergunta, obrigado aí quem perguntou. A água ela é mais densa. Então a luz sente uma pequena dificuldade. Não que ela tenha massa e vai sofrer na hora de passar pela água, não. É só que a velocidade com que a onda se propaga é diminuída. E aí quando ela é diminuída, pela água ser mais densa, né, ela sofre um pequeno desvio. É um desvio simples, tá? Mas que faz muita diferença na formação da imagem. Certo? Fechou? Difração. A difração é quando eu tenho lá a luz, ela passa por uma frestinha, e aí quando ela passa por essa frestinha, ela volta a se espalhar, ela forma uma nova onda. Se eu passar por 2 buraquinhos, ela vai formar 2 novas ondas, certo? De propagação. Então, ó, se vocês olharem na imagenzinha, fica bem fácil de entender. Falando é complicado mesmo. Mas se vocês olharem na imagem, ó, a luz sai da vela, passa pelo primeiro buraquinho e se propaga, tá vendo? Ó? Que ela forma uma onda nova. Quando essa onda nova passa por mais 2 buraquinhos, ela forma 2 ondas novas. Então, isso aí é um fenômeno da difração. Certo? Isso só acontece com ondas. Na prática? Oi? Tem como fazer isso na prática? Tem como fazer na prática. A gente vai ver até um experimento aqui. Eu não vou fazer, né? Porque eu tô sem laser aqui. Mas eu vou mostrar pra vocês como é que fica. Aí mais pra frente. Dica. Só disso que você sabe, né?
Não, fica bugado. Quando você olha, você fala, por que essa porra aconteceu? É estranho, mas a gente vai entender por quê. Vai tentar entender, na verdade, né? Porque aí vai entrar lá na quântica, e a quântica o bagulho é louco. Fechou, então? Deu pra entender bem a diferença entre reflexão, refração e difração? Estavam falando São aqui, bem diferentes um do outro, né? Tava falando Fala aqui, aí. tem como repetir essa parte da refração, porque eu não entendi e estava cortando. Ela não entendeu porque estava cortando, ela quer que você repete. Ah, tá. Demorou. A refração é quando a luz, ela muda a inclinação dela, quando ela muda de um meio para o outro. Então, por exemplo, quando eu estou no ar e passo para a água, pelo fato da água ser mais densa, a luz, ela desacelera um pouquinho. E aí essa desaceleração causa um desvio na luz. Tá vendo que a luz da lanterninha aí tá saindo no ângulo e ela curva um pouquinho lá dentro da água. Por quê? Porque eu tô mudando de um meio para o outro. Isso não acontece só com ar e água, não, tá? Acontece com ar e vidro, acontece com água e plástico, certo? Acontece quando eu tenho um meio diferente do outro e a luz atravessa os dois, certo? Então a refração ela é bem diferente da reflexão. A reflexão é devolver o raio luminoso no ângulo oposto, né, na direção oposta com o mesmo ângulo. A refração ela muda um pouquinho o ângulo da luz. E a difração é totalmente diferente, né? A difração é quando eu tenho lá a formação de novas ondas se propagando pelos buraquinhos lá. Certo? Fechou? Beleza, vamos ver na prática como que isso aí cai nos vestibulares, né? Enem 2015. Será que uma imagem ajudou a afundar o Titanic? O fenômeno óptico, conhecido como Fata Morgana, pode fazer com que uma falsa parede de água apareça sobre o horizonte molhado. Quando as condições são favoráveis, a luz refletida pela água fria pode ser desviada para uma camada incomum de ar quente acima, chegando até o observador, vinda de muitos ângulos diferentes. De acordo com os estudos de pesquisadores da Universidade de San Diego, uma Fata Morgana pode ter obscurecido os icebergs da visão da tripulação que estava a bordo do Titanic. Dessa forma, a certa distância, o horizonte verdadeiro fica encoberto por uma névoa escurecida, que se parece muito com águas calmas no escuro. E aí ele pergunta, o fenômeno óptico que, segundo os pesquisadores, provoca a Fata Morgana é a... Então vamos entender primeiro, o que é a Fata Morgana? Eles dão esse textão aí para você se cansar, né? Você tem que ler o texto, depois pensar no que o texto está falando, para tentar entender. Fata Morgana é uma miragem superior. Isso, é uma miragem, exatamente. E ela acontece pela diferença do ar frio da água entrar em choque com o ar frio, o ar quente da atmosfera. Cai em Certo? choque. Desculpa, eu tinha que falar isso. Esse entrar em choque é um termo bem vulgar que eu estou usando, tá? O correto seria a interação entre esses dois. São meios... Ficou em choque? São meio choque de monstro. São meios que são, apesar dos dois serem ar, né? Eles são meios diferentes, porque eles têm densidades diferentes, certo? O que é mais quente fica para cima, o que é mais frio fica para baixo. Lembra disso? Porque a gente estudou isso aí, quem é da galera lá do Simonini, do segundo e terceiro. Por isso que o ar-condicionado tem que ficar em cima. Por quê? Porque ele vai resfriar o ar de cima e o ar vai descer. E por isso que os aquecedores tem que ficar embaixo, porque ele esquenta o ar embaixo e o ar sobe. Se eu colocar um ar-condicionado embaixo, ele vai esfriar o ar de baixo e não vai subir nunca. Então vai ficar só o pé que vai ficar refrigerado. E se eu colocar um aquecedor em cima, só o teto vai ficar quente. Certo? Por causa da diferença de densidade. Então essa diferença de densidade aí entre o vapor da água fria e o gás lá que está aquecido na atmosfera provoca uma miragem. Certo? Porque a luz, ela muda de ângulo quando ela passa aí entre esses essas duas massas de gás. E aí ele pergunta, qual que é o fenômeno óptico que explica o Fata Morgana? É a ressonância? É a reflexão? É a refração? É a difração ou é a difusão? O que vocês acham? Eu acho que é refração. Por que é a refração? Porque eu pesquisei, parça. Ah, não velho, não fala isso. Não vou mentir, não. Mas eu li, mano. É refração porque altera a direção. E isso, altera a direção do raio luminoso. E como que eu sei que alterou o raio? Como que eu sei? Porque eu tô enxergando. Se eu tô enxergando, aquele raio, ele chegou nos meus olhos também. Certo? Então eu só poderia dizer, não ia saber se eu não enxergasse. Certo? Então, ó, essa diferença aí das massas de gás causou um desvio na luz, e esse desvio na luz encobriu o iceberg. E aí, quando eles viram o iceberg, eles estavam muito em cima. Aí não deu tempo de desviar. Beleza? Mas eles viram mesmo uma miragem ou foi o iceberg mesmo?
Não, eles viram, se você olhasse de longe lá, se eles usassem luneta, não sei o que eles usam, você ia ver o horizonte, o mar, normal. Você não ia ver o iceberg. Você só ia ver quando estivesse muito próximo dele. E o Titanic, como na época era o maior navio do mundo, né? Ele era muito grande, era difícil de desviar. Oi? Que nem Deus afundava. Que nem Deus afundava, né? O navio que nem Deus afundava. Certo? Então aí, ó, o fenômeno óptico é a refração. AB, essa aqui eu quero que vocês acertem, pelo amor de Deus. Sem pesquisar, viu, Luiz? As folhas de uma árvore, quando iluminadas pela luz do sol, mostram-se verde. Por quê? Por que eu estou enxergando a folha da árvore verde? Porque a luz bate e só reflete a verde para seus olhos. Isso, boa! Vamos ver onde é que ela tá. Ó. Reflete a luz verde do espectro solar e absorve as outras cores. Absorve somente a luz verde do espectro solar. Reflete todas as cores do espectro solar, exceto o verde. Difratam unicamente a luz verde do espectro solar e a visão humana é mais sensível a essa cor. Qual que é a correta aí? Pela explicação do Luiz? Isso aí. Beleza? Então é isso aí mesmo que ele falou. Eu só estou enxergando verde porque todas as outras cores foram absorvidas e o verde foi devolvido. Isso. Fechou? Essa aqui pegou muita gente e é uma questão, se você olhar, até fácil. Nossa, esse eu errei no Enem, mano. Essa eu errei no Enem. Diego! Não. Diego. Essa eu errei ano passado. Eu pedi pra você repetir a questão. Oi? Pedi pra você repetir a questão anterior. Ah, não, Diego, que tristeza essa questão, mano. Eu vou voltar nela lá. Ó, ele fala aqui, ó, que as folhas de uma árvore, quando iluminadas pela luz do sol, se mostram verde. Eu tô enxergando a luz do sol, iluminou uma árvore, eu tô lá, sei lá, tô lá no Ibirapuera, eu tô lá no Parque do Carmo, pra ser mais pobre. E aí eu tô de boa lá sentado, e aí eu olho pra árvore, bate uma luzinha nela e eu vejo as folhas verdes. Por que eu tô vendo ela verde? E aí a gente não viu lá antes que eu enxergo as cores, eu tenho a sensação de cor, quando a luz bate no objeto, todas as cores são absorvidas e somente uma, ou uma combinação de algumas cores, são devolvidas. E aí eu enxergo as que foram devolvidas só. Se eu estou enxergando verde, é porque todas as cores foram absorvidas e só o verde foi devolvido. Certo? Então, ó, é um esqueminha lá. Ó. A luz solar bateu aqui na carteira, no caso aqui ela é preta, todas as cores foram absorvidas. Então eu enxergo preto, por quê? Porque nenhuma cor está sendo devolvida. Se fosse um objeto azul, e o paninho para limpar o óculos, eu tenho lá, ó, a luz incidindo sobre ele, todas as cores são absorvidas, menos o azul. O azul bate aqui nele, como ele já tem essa frequência, ele devolve. E aí, quando ele devolve, essa onda aí eletromagnética com a frequência da cor azul é absorvida pelo meu olho e eu consigo entender que aquela cor é azul. Certo? Fechou? Então, a resposta correta aí seria A, reflete a luz verde do espectro solar e absorve todas as outras. A do Enem que pegou muita gente aí, né? Nossa, essa eu saí depois que eu percebi, mano. Por que ela dá uma bugada? Porque, como sempre, Enem e textão, né? Eles mandam textão lá para te cansar. Os olhos humanos normalmente têm 3 tipos de cones responsáveis pela percepção das cores. São 3 conezinhos. Inclusive, quem era do segundo ano passado viu, né? Estudou um por um. Um tipo para tons vermelhos, um tipo para tons azuis e um para tons verdes. As diversas cores que enxergamos são resultado da percepção das cores básicas, como indica a figura ao lado. Então, eu enxergo as cores, dependendo da intensidade que elas tenham, que elas vão se combinando. Certo? Por exemplo, magenta, combinação ali do vermelho com azul. O branco, combinação de todas as cores. O amarelo, do vermelho com verde. Certo? A protanopia é um tipo de daltonismo em que há diminuição ou ausência de receptores da cor vermelha. Certo? Então, eu não tenho o conezinho responsável por fazer eu enxergar a cor vermelha. Considere um teste com 2 voluntários. Uma pessoa com uma visão normal e outra pessoa com severo caso de protanopia. Neste teste, eles devem escrever a cor dos cartões que lhes são mostrados. São utilizadas as cores indicadas na figura, vermelho, verde e azul, e aí a combinação entre elas. Para qual cartão os 2 voluntários identificaram a mesma cor? Então, pensa, ele não enxerga vermelho, certo? Então, vamos olhar para lá. Ó. Se ele não enxerga vermelho, ele vai enxergar amarelo? Não. Não, porque para formar amarelo eu preciso do vermelho. Ele vai enxergar magenta? A bolinha vermelha, arranca aquilo da sua prova. Isso, arranca da sua prova. Exatamente, boa, Gelson. Eu não vou enxergar o magenta. Por que eu não vou enxergar o magenta? Porque o magenta é uma mistura do vermelho com o azul. Mano, eu não vou enxergar o branco. Muita gente respondeu o branco, né? Eu não vou enxergar o branco. Por quê? Porque eu preciso do vermelho. E aí quem vai sobrar?
As minhas opções que eu tenho aí, ó. Vermelho. Vermelho já disseram que ele não enxerga, tava lá no texto. Ai, meu Deus. O magenta. O magenta a gente viu que eu preciso do vermelho para misturar com o azul. O amarelo eu preciso do vermelho para misturar com o verde. O branco eu preciso do vermelho para misturar com todas as outras cores. E aí quem que sobra? Azul. Azul. Certo? Então a cor que os dois conseguiriam enxergar seria o azul. Beleza? Eu sou burro. Não é burro não. Confunde, porque o texto é cansativo. Só tem um Certo, problema. galera? Então até aqui a gente estava tratando a luz como onda. A gente já está indo para a última parte, já, tá? E se tivesse um daltônico fazendo a prova? Verdade. Não, e o pior é que na prova isso aí tava em preto e branco, né? Tava. Fez a prova, né? Aí dificulta mais ainda, porque olhando de cara, assim, você já vê o vermelho e a combinação dele, você já exclui, né? Lá como tá tudo cinza, você tá nervoso, tem aquele tempo curto para responder a questão. Tem gente assim com o lápis, com a caneta. E gente comendo salgadinho, aquele barulhão, comendo chocolate. Na mesma sala que o Rato e a Jennifer, pensa. Nossa, velho. Mano, vamos lá então. Vamos para a parte de luz como partícula. Certo? Então vamos parar de falar da luz como onda e agora vamos falar dela como partícula. Lembrando que é partícula, a gente viu lá no comecinho, né? Um pedacinho, um fragmento bem pequenininho da matéria. Certo? Então, ó, para falar da luz como partícula, a gente tem que falar do efeito fotoelétrico. A gente estudou isso, pessoal do terceiro do ano passado que tiver aí, viu isso aí ano passado. Saudades. O que é o efeito, saudades? O que é o efeito fotoelétrico? Quando eu tenho uma radiação eletromagnética que bate sobre um metal, dependendo da frequência dessa radiação, ela consegue arrancar elétrons. Então, ó que bagulho da hora, que bagulho louco. A radiação bate lá na chapa, ela tem uma energia exatamente igual à do elétron, e ela ocupa o lugar do elétron e joga o elétron para fora. E o elétron é arrancado. O elétron fica livre. Certo? Isso aí é o efeito fotoelétrico. Nesse caso, a luz, ela não está agindo como luz. Ela está parecendo uma partícula, ela tomou o lugar do elétron. Então ela não está mais como uma onda. Ela está como partícula. A gente chama isso aí de pacote de energia. Não é que ela virou uma pedrinha, uma bolinha de gude. Ela não virou uma partícula. Mas ela agiu como partícula. Ela foi solta numa quantidade exata de energia que tomou o lugar do elétron. E aí ela arranca os elétrons. O nome disso é efeito fotoelétrico. O cara que explicou isso aí é o pica das galáxias da física, né? Que é o Einstein. Inclusive, é importante falar que ele ganhou o prêmio Nobel dele pelo efeito fotoelétrico. E não pela relatividade, como muita gente acha, né? Ele não ganhou o Nobel pela relatividade. Pensei que você ia falar que era o Sheldon. Não, o Sheldon é monstro. Ele também ganhou o Nobel. Ganhou o Nobel. Spoiler. Eu tava assistindo esse episódio semana passada, dele agradecendo os amigos lá, porque ganhou o Nobel. Nossa, Vitória, mó spoilerzão, mano. Puta, foi mal, mano. Desculpa foi você, professor. Foi a Vitória mesmo. O Sheridan. Eu tô aqui ainda contando, eu ia contar mais detalhes, ainda bem que você falou, vou ficar quieto. Pega na minha... Quem é o Sheridan? Então, o efeito fotoelétrico, galera. O Sheridan. Beleza, professor. Efeito fotoelétrico é bonito, a luz está agindo como partícula. Onde eu uso isso na minha vida? Mais do que você pensa. O efeito fotoelétrico ele é usado nas portas de shopping, ele é usado naquelas luzes que você passa, que é Deus que acende. Já viu? O pessoal fala, nossa, Deus que acendeu essa luz aí. Porque a luz acende sozinha quando você chega próximo, certo? Porque a variação de luz faz o objeto realizar a finalidade que ele está proposto. Por exemplo, quando é a luz, ela acende e apaga. Quando é a porta do shopping, ela abre e fecha. Fogos de artifício acontece a mesma coisa. A gente chama isso aí de salto quântico. Daí que vem mecânica quântica. Porque essa energia exata que é liberada aí pelo próton, pelo elétron ou pelo salto quântico, a gente chama de quantum. E aí a partir daí a gente tem a origem da mecânica quântica. Certo? Baduntos, né? Vamos tentar entender então o efeito fotoelétrico com um simuladorzinho aqui. Para ficar mais fácil. Painel solar. É aquele simulador do cara lá? É aquele que a gente usou, lembra? Lembra? Eu esqueci o nome do cara, John Revolta, sei lá, mano. John Revolta. Ah, não, do John Travolta. Ele ali era estático, eu acho. Ó.
eu tenho aqui uma luz sendo incendida sobre uma placa metálica, certo? E aqui eu tenho a intensidade da luz aqui em cima, certo? Esqueci que eu tô com a flechinha aqui, não com a minha mão. Vou mostrar com a flechinha. A intensidade da luz, aqui eu tenho o espectro visível, o arco-íris, certo? Aqui, ó, até o violeta é visível, até o vermelho é visível. Depois o vermelho infravermelho, depois o violeta ultravioleta. E aí, ó, eu vou colocar essa luz em cima da placa. Vocês estão vendo que com o amarelo, ela não faz muita coisa, certo? Vamos tentar usar aí outra faixa do espectro visível. Ah, legal, bugou agora. Então, vamos lá. Pela da puta. Então, ó, estou indo pro verde. A partir do verde, ó, eu já tenho um pouquinho de energia suficiente. Lembra que eu falei para vocês que quanto maior a frequência, mais energia a onda carrega? E eu falei para vocês... Dá pra fazer aquelas placas de energia lá? Qual placa de painel energia? solar? Também é usado efeito fotoelétrico. Então, ó, eu tô colocando lá a energia, quanto maior a frequência, mais energia ela solta. Ó, como no violeta e no ultravioleta ela solta, ó. E aí, ó, por um sensor óptico, eu posso interromper ou deixar frequente essa corrente elétrica que é formada. Tá vendo aqui, ó, os elétrons saem e formam uma corrente elétrica. Se essa luz se apagar, aí o que acontece? Eu tenho uma interrupção da corrente elétrica. E aí eu posso acender ou apagar minha luz. Nesse caso aqui eu apagaria minha luz, né? Naquelas luzes automáticas. Se fosse a porta do shopping fecharia. Então aqui, ó, quando eu tenho a energia, eu formo a corrente elétrica, certo? E aí eu tenho energia passando. E aqui o que está acontecendo? A luz está tomando o lugar do elétron. Beleza? Isso aqui, ó, Einstein que descobriu, ganhou o prêmio Nobel por causa disso. Isso é muito, muito usado. Certo? Aí, ó, tá vendo as partículas sendo desprendidas do metal. Esse é o efeito fotoelétrico. Nesse caso, a luz está se comportando como partícula. Beleza? Tranquilo, galera? Fechou? Então a gente, ó, vai para a última parte, que é a parte que buga o cérebro. Tranquilo, bebê. A parte que buga o cérebro. Ah, mano, não acredito que trava essa caralha. Aí, acho que agora vai. Gostou, né? Eu adorei. Ó, a última parte a gente vai falar da mecânica quântica. Então, ó, o que é a mecânica quântica? Alguém sabe? O que a mecânica quântica estuda? Peraí, deixa eu pesquisar aqui, rapaz. Não, pesquisa não. Quero que você não souber, a gente vai aprender agora. A mecânica quântica era da física que estuda, tipo, o comportamento das partículas que a gente não consegue ver. Mutado, Felipe. Das partículas, a gente chama isso aí mesmo. Delícia, Felipe. Microscópio. É o nome. As partículas quânticas. Caramba! De quantum, do pequeno. Isso, as partículas quânticas. Quais são as partículas quânticas? Menores que um átomo. Então a gente chama de partículas subatômicas. São as partículas menores que um átomo. Dá até pra dar Tá negada lá dos nêutrons, dos prótons, dos elétrons. Isso. Toda aquela negada lá do... E por alguma razão da natureza que a gente não sabe dizer qual que é, às vezes elas se comportam diferente do que a gente esperaria. Então, olha que bagulho louco. A física clássica era uma coisa considerada perfeita. Era uma coisa imutável, que podia ser aplicada em qualquer coisa. E aí, quando começaram a descobrir a mecânica quântica, viram que ela era a ciência não era uma coisa pronta, não era uma coisa finalizada. Foi a quebra dos paradigmas científicos na época, né? E aí, o que acontece? A partir disso, a ciência voltou a se tornar um campo aberto. A partir do estudo da mecânica quântica e da relatividade. Certo? Para a gente entender um pouquinho a mecânica quântica, eu coloquei algumas coisas bem simples aí. Vou explicar de um jeito bem, bem simples, tá? Isso aqui é muito profundo, isso aqui buga o cérebro, mas eu vou explicar de um jeito bem, bem raso, para vocês tentarem entender o básico da mecânica quântica. A gente tem a hipótese de de Broglie. O que é a hipótese de de Broglie? Ele diz que no caso aí da luz, que ela comporta como onda-partícula, né? Ela só vai poder se comportar como um por vez. Não tem como ela ser luz, ser partícula e onda ao mesmo tempo. Ou é 8 ou é 80. Ou ela é partícula ou ela é onda. Ela vai se comportar como um ou como outro. Não dá para ser as duas coisas ao mesmo tempo. Certo? Essa é a hipótese de de Broglie. O princípio da complementaridade. Vamos ver se eu consigo explicar de um jeito simples. Ô, Diego, rapidão, mas antes de você explicar, mano, esse bagulho aí de a luz se comportar de jeito, como que ela... Mano, como que eu vou explicar isso agora? Tipo, tem um jeito exato dela se propagar? Tipo assim... Então, ela só vai sair como luz desse jeito, e ela só vai sair como onda desse jeito. Ou,
como partícula desse jeito. Isso, tem como sim. Geralmente na quântica é que ela buga. Quando eu tenho partículas muito pequenas, é que ela vai ficar nessa oscilação. Ou às vezes como onda, às vezes como partícula. Quando é na mecânica clássica, né, que são para os corpos normais, ela geralmente se comporta como onda, que é o que a gente estudou lá no comecinho. Entendi. Fechou? Aham. Então, ó, geralmente quando na mecânica quântica é que ela vai se comportar de uma maneira meio esquisita. Quem aí já ouviu falar do Heisenberg? Todo mundo, né? Né? Quem já assistiu aí o Breaking Bad sabe, né? O princípio da incerteza de Heisenberg, foi ele que inventou Heisenberg, não da série, né? O cientista. O princípio da incerteza diz que se eu souber da posição de uma partícula, eu jamais vou saber o momento linear dela. O que é o momento linear? A velocidade que ela está se deslocando. Então, se eu souber a posição dela, eu não sei que velocidade que ela está. E se eu souber a velocidade, eu não vou saber a posição. É o princípio da incerteza. Eu sempre não vou saber de uma coisa. Certo? E o que... vamos falar dele. E aí, o princípio da incerteza gera uma coisa que a gente chama de superposição. Quando eu não sei a posição da partícula, ela pode estar em vários lugares ao mesmo tempo. Olha que bagulho louco. Mano, isso é muito, muito foda, muito foda. A partícula ela pode ter várias posições ao mesmo tempo. Isso é muito foda, isso é muito louco. É bem complicado de entender, mas é um bagulho da hora. Como assim, professor? Aí que surgiu a famosa teoria lá do gato de Schrödinger. Já ouviram falar do gato de Schrödinger? Já. Famosinho, né? Quem é o gato de Schrödinger? É uma hipótese que Schrödinger tentou criar para explicar esse princípio da superposição. Eu tenho uma caixa de papelão fechada. Dentro dessa caixa eu coloquei um gato. Dentro dessa caixa, junto com o gato, eu tenho ali um variador de radiação, certo? E se, por exemplo, um átomo ou qualquer coisa acontecer, sumir ali, ou decair, o decaimento quântico do átomo, vai fazer com que eu acione o martelo. Esse martelo vai quebrar um vidro contendo ou veneno, certo? Ou ácido. Tem duas versões aí. A versão do veneno, o veneno sai quebrado, evapora e mata o gato. Na outra versão, ele é colocado em cima do gato aí, e aí o ácido quebra e mata o gato. Só que a caixa está fechada, então eu não consigo saber se o gato está vivo ou se está morto. Se ele já morreu, se já aconteceu um decaimento quântico lá, ele morreu. Decaimento radioativo. Então, como eu não sei o que aconteceu com ele, eu considero que ele está vivo e morto ao mesmo tempo. Que bagulho brisado, mano. Então o gato, por eu não saber a condição dele, ele está vivo e morto ao mesmo tempo. E o mais da hora sim, né? O mais bugado, é que o fato de eu interferir, de eu olhar, abrir a caixa para ver se o gato está vivo ou morto, pode interferir no resultado. Oi? Você interfere na dúvida, né? Isso, eu interfiro na dúvida. E aí eu não sei se o gato morreu porque eu abri a caixa, ou se o gato morreu, já estava morto, entendeu? Tipo, antes de eu abrir. O fato do observador, a gente chama na física, né? Do observador, só observar o experimento já muda o resultado. Isso é um bagulho que vocês vão ver um vídeo aí, e toda vez que eu vejo esse vídeo eu fico, puta, que bagulho louco, que foda. Ixi, mano, agora os caras só vai fazer experimento no escuro, velho. Mano, é porque depende, quando não é observado ele reage de um jeito, quando é observado reage de outro, é isso que acontece na mecânica quântica. É o famoso experimento aí da dupla fenda de Young que a gente já viu. Vocês vão entender mais ou menos aqui, ó. Imagina que eu tenho um canhão que tá atirando bolinha de gude, certo? E aí eu tô jogando ele contra uma placa de metal, e essa placa de metal tem uma fenda, tem um buraco aí no meio dela, que é essa tira que tá no meio. Então a bolinha de gude vai sair e ela só vai atravessar a fenda, o resto ela vai bater e vai cair. Então, baseado nisso, qual é o resultado que a gente espera que aconteça no final? Ficar assim na chapa fotográfica, né? Se for no caso dos elétrons. A gente espera que ele passe somente pela fresta, pela brechinha que eu tinha lá, certo? E aí, Young teve a ideia de colocar duas fendas em vez de uma. Então ele pegou lá o mesmo experimento, o canhão de elétrons, colocou duas fendas. Ele esperava que acontecesse o quê? Isso aqui, certo? Duas risquinhas. Só que para surpresa dele, olha o que aconteceu. Lá no final apareceu um monte de franja. Olha que bagulho louco. O elétron, que é uma partícula, se comportou então como uma onda. Olha que bagulho brisado.
A gente sabia pelo efeito fotoelétrico que a luz, que é uma onda, podia se comportar como partícula. A gente não sabia que o oposto podia acontecer. Que o elétron, que é uma partícula, se comportar como onda. Então eles fizeram isso... Oi? Diego, Fala aí. tem uma pergunta aqui no chat da Beatriz. E não é só ver os carbonos no corpo para saber quanto tempo tá morto? Ou se morreu recentemente? Confundi. Não, a hidratação por carbono é outra coisa. A gente tava falando, acho que é do gato. Será que ela deve estar com dúvida? É sobre o gato. É, né? Não, que é uma hipótese. Esse gato não existe, ele não foi colocado em caixa nenhuma, tá? É só para tentar explicar a superposição. Que quando eu não sei onde a partícula tá, na mecânica quântica, ela pode estar literalmente em qualquer lugar. É a superposição o nome disso. Eu vou... Não sei se vocês já assistiram aí Jovens Titãs em ação. Eu separei um desenho aqui, um episódio que eles falam sobre o experimento da dupla fenda. Fala sobre o gato de Schrödinger. Vou passar para vocês aí daqui a pouquinho, já no finalzinho. Diego. Oi. Já subiu no escuro? Tô até com medo de perguntar por quê. Já, por quê? É pra atrair capeta, isso, mano. É pra atrair capeta. Se você não vê, será que influencia? Totalmente pertinente, né? Não foi nem aleatório. Então, voltando aí pro experimento da dupla fenda. Ele fez isso e aí criou um monte de padrão de franja. Esse experimento a gente consegue fazer em casa mesmo. Se a gente pegar um laser e um fio de cabelo e colocar o laser e o fio de cabelo na frente da onde eu estou projetando o laser, ele vai projetar essas franjas aí embaixo na segunda imagem. Não sei se vocês estão vendo. Você caiu na prova, hein, mano? Calcular essas coisas aí, hein? Mó perrengue, a fórmula tensa. Então, lá em cima, eu tenho a projeção do laser sem o fio de cabelo. Então tá igual lá o canhão de luz que a gente fez, né? E aí, quando ele colocou a dupla, aconteceu isso aqui, quando ele colocou, no caso aí, o fio de cabelo. E aí, o que aconteceu, ó? Houve um comportamento aí, quando atravessou as duas fendas, de onda, e não de partícula, que era o que a gente esperava para os elétrons. E isso bugou todo mundo na época. Porque falou, mano, não tem como que pode acontecer isso, era para ele aparecer. Aí o que fizeram? Não, eu acho que a hora que a gente está soltando os elétrons, um está batendo no outro, e está se espalhando e está formando as franjas. Vamos soltar um elétron de cada vez. Soltando um elétron de cada vez, depois de horas, formaram-se as mesmas franjas. Aí os caras, pô, mano, que bagulho louco, vamos colocar um sensor em uma das fendas, porque aí toda hora que o elétron passar por ela, eu sei que ele passou por ela, eu vou saber para onde ele vai ir. Só que olha que bagulho louco. Quando ele colocou isso aí, o elétron se comportou como partícula e fez os dois esquinhos, fez as duas fendas. Ou seja, quando eles observaram, quando eles colocaram um sensor para saber onde o elétron estava passando, o elétron chegou lá e falou, foda-se, eu não vou agir como onda agora não, só de raiva eu vou agir como partícula. E aí ele agiu como partícula. E isso buga até hoje todo mundo na física, na mecânica quântica. Porque o elétron decidiu, porque não tem outra explicação, o elétron chega quando ele sabe que está sendo observado, ele age como partícula. Quando ele não sabe, ele age como onda. Quando ele sabe que ele não está sendo observado. Calma aí, Diego. É normal, viu? É normal. Olha a brisa, ó. Se quando você olha, ele age como partícula, se quando você não olha, não tem como você saber. Então, tá ligado? Exatamente. Ninguém sabe, pode ser que ele apresenta um resultado de onda, mas você não sabe o que acontece com ele. Então não dá pra falar que ele age de outra forma diferente do que você vê. Ó. Porque ele tá... Tem sim, porque fica registrado na chapa fotográfica. Tá, isso. Entendeu? Lá na chapa, quando ele age como partícula, fica dois esquinhos. Como ele age como onda, fica um monte de franja. E aí, eu vou colocar um videozinho aqui pra vocês, que aí vai ficar um pouquinho mais fácil de entender. É um bagulho... Não se preocupe, quem não tá entendendo nada, gente, é assim mesmo, porque a mecânica quântica é muito complicada. Bohr, que foi aquele cara que descobriu lá a eletrosfera, que descobriu o próton, né? O próton tinha um nêutron lá, ligado no núcleo. Enfim, esse cara, ele falou que se você entender a mecânica quântica de primeira, você entendeu errado. Porque ela é muito complicada, tá? Ela buga mesmo. Por que ela buga? Porque a gente cresceu ouvindo uma coisa. A gente cresceu aprendendo a mecânica clássica. Certo? No nosso dia a dia, a gente aprende a mecânica clássica, né? Eu sei lá que se alguma coisa cair no meu pé, ele vai adquirir a aceleração da gravidade e vai machucar, né? Se ele tiver peso.
Então são coisas que a gente vai aprender no nosso dia a dia. E a mecânica quântica chega aí e mostra que é totalmente contrário quando as partículas são muito pequenas. Então eu vou colocar o vídeo aí para vocês. Vocês vão me dizendo aí se vai dando para ouvir, se não vai, tá? Porque eu não sei se vai ficar legal. Aqui. Tô viajando aqui. Mano, Aí, TR. o bagulho é louco. Tá viajando, gostosa? Internet é foda. Dá para ouvir? Quântica, o nada famoso experimento da fenda dupla. Para entender esse exemplo, nós precisamos ver como partículas ou bolinhas de matéria agem. Tô com medo desse desenho. Lançamos um pequeno Parece um cafetão chamado maciota. bolinha de gude. Podemos ver um modelo na parede de trás, pois as bolinhas passaram pela fenda e bateram lá. Agora, se colocarmos uma segunda fenda, nós esperamos ver uma segunda tira duplicada à direita. Agora, vamos ver as ondas. As ondas batiam na fenda e irradiavam, batendo na parede de trás, com maior intensidade diretamente na linha da tira. A linha iluminada, na parede de trás, mostra essa intensidade. É parecida com a linha que as bolinhas de gude fizeram, mas, quando adicionamos a segunda fenda, acontece uma coisa diferente. Se o topo de uma onda encontra a parte de baixo de outra onda, elas se anulam. Agora existe um modelo de interferência na parede de trás. Os lugares onde dois topos se encontram são os de mais intensidade, as linhas de luz, e onde elas se anulam, não tem nada. Então, quando jogamos coisas, quer dizer matéria, através de duas fendas, temos isso. Duas linhas. E com ondas, nós temos um modelo de interferência com muitas linhas. Por enquanto está bom. Agora, vamos ficar quânticos. Um elétron é um pedaço bem pequenininho de matéria, como uma bolinha de gude. Vamos jogar uma corrente por uma fenda. Se comporta igual a bolinha de gude, uma linha só. Então, se lançarmos essas coisas pequenininhas pelas duas fendas, devemos ter, como com as bolinhas, duas linhas. O quê? O modelo de interferência. Nós lançamos elétrons, pedaços bem pequenininhos de matéria, mas temos um modelo igual ao das ondas, não como o das bolinhas. Como? Como pedaços de matéria podem criar um modelo de interferência como o das ondas? Isso não faz sentido. Mas os físicos são espertos. Eles pensaram, talvez essas bolinhas estejam pulando umas nas outras e criando este modelo. Então, eles resolveram lançar os elétrons um de cada vez. Assim, não teria jeito de interferir em um no outro. Mas depois de uma hora, o mesmo modelo de interferência estava aparecendo. Não existe outra explicação. O elétron sozinho sai como uma partícula, se torna uma onda de potenciais, passa pelas duas fendas e interfere consigo mesma para bater na parede como uma partícula. Mas, matematicamente, é mais estranho ainda. Passa pelas duas fendas e por nenhuma. E passa por uma só e passa só pela outra. Todas essas possibilidades estão em superposição uma com a outra. Mas os físicos ficaram incomodados com isso. Então, decidiram espiar e ver por qual fenda o elétron realmente passa. Eles colocaram um equipamento medidor em uma fenda para saber por qual delas o elétron passou e seguiu voando. Mas o mundo quântico é muito mais misterioso do que eles podiam imaginar. Quando eles observaram, o elétron voltou a se comportar como uma bolinha de gude. Ele produziu um modelo de duas linhas, não um modelo de interferência com várias linhas. Só o ato de medir ou observar por qual fenda o elétron passaria fez com que ele passasse por uma fenda, não pelas duas. O elétron decidiu agir diferente, já que ele sabia que estava sendo observado. Mano. Os físicos entraram nessa terra estranha e misteriosa dos eventos quânticos. O que é a matéria?
bolas de gude ou ondas. E ondas de quê? E o que o observador tem a ver com tudo isso? O observador acabou com a função de onda simplesmente por observar. E aí, pesado, né? Porra! Medo. Não dá uma bugada, mano? Eu sei responder essa, eu sei, é fácil. Deus quis. Ai, Os Felipe, filhos na você sabe frente dos tudo, pais, né? é isso. Eu gosto. É porque... Mary! Mano, não é um bagulho louco, eu fico, mano. É muito foda, a mecânica quântica é muito foda. Literalmente. Você viu que o elétron, quando ele percebe que é observado, ele se comporta diferente. A Por isso superposição que- tem... Ô, Diego, uma pergunta. Então a gente tem que Fala aí. encontrar o pai, Tipo, né, a superposição, ela tem a ver muito com a velocidade? Porque, tipo, por exemplo, o elétron ele se move tão rápido na velocidade da luz que a gente consegue, tipo, parar e ver porque ele é muito rápido. Então isso tem algo a Então, ver. não sei se tá relacionado, tem a ver lá com o princípio de de Broglie, né? Mas não sei se é devido à velocidade. Porque a mecânica quântica é um campo que a gente tem muita coisa que a gente não sabe explicar. Por exemplo, por que o elétron decidiu se comportar diferente quando está sendo observado? Ninguém sabe explicar isso E se o ainda. cientista for cego, será que ele resolve a conta? Ô, mano. 116 mensagens no WhatsApp do Diego, por isso que ele não me responde, entendeu? O observar aí que eles falam, né? É conseguir detectar por onde o elétron tá passando, no caso aí da fenda, né? Então a gente não consegue. Vocês viram que o bagulho é louco, né? E aí, ó, e graças ao universo, fizeram um episódio de Jovens Titãs em Ação, que eles falam sobre mecânica quântica. E aí fica muito mais simples de entender essa questão aí. Eu vou colocar aqui pra vocês. Ele vai demorar um pouquinho, assim, uns 6 minutinhos, acho que é 6 ou 8, tá? Mas é legal que ele vai falar sobre o gato de Schrödinger, vai falar sobre superposição e vai falar sobre sobre essa questão aí do elétron passar pela fenda. Tem até um rapzinho, é da hora. Tá? Eu vou colocar aí rapidinho. Beleza? Eu nasci como um prodígio do clã, tia. O melhor entre os melhores na Vila da Folha. Por Eu ter dei crescido na guerra. crescido na guerra, criei fortes ideais. Eu vou adiantar um pouquinho, tá? Porque o episódio tem uns 11 minutos.